Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós então celebramos essas duas colunas da igreja. Vamos analisar um pouco por que existe esse chamado especial de Pedro, né? E de Paulo também, Paulo para os gentios. Mas por que nós precisamos de uma referência? Por que Deus quis chamar dentre os 12 um para ser, entre aspas, o chefe? Por quê? Referência de unidade e universalidade. Isso é muito óbvio. Tem muita gente que pensa que as coisas da igreja são totalmente diferentes da sociedade. Na verdade, a sociedade, ela é análoga àquilo que Deus tem de projeto. O amor que tem que ter na sociedade é análogo ao amor da Trindade. A forma que a sociedade se forma a partir de uma célula que se chama família, que é hoje a mais atacada, é semelhante à Trindade. O pai que se doa ao filho, o filho que se doa ao pai, no amor ao Espírito Santo e gera a vida, que é a criação. O marido com a esposa com o marido, gera filhos, procriam, né? Então, a mesma coisa é a questão da autoridade. Vamos lá. Vamos pegar uma empresa mundial, Coca-Cola. O que vocês acham que se um dia a Coca-Cola disser: não tem mais presidente mundial da Coca? Agora o do Brasil toma conta do Brasil, o do Japão, ou o da América Latina, o da Ásia, o da África. O que vocês acham que vai acontecer com a Coca-Cola? Ana Rita vai falar assim, ela vai ficar uma diretora da Coca-Cola Company, e ela vai chegar no representante da América Latina e dizer: olha, eu tenho aqui uma essência de piqui, que se puser na Coca-Cola, vai ser sucesso na minha região. Vai que o representante da Coca-Cola na América Latina diz: não, mas vamos fazer esse teste da Ana Rita, né? E vai que pega o trem. A Coca-Cola com essência de piqui. Enquanto isso, em Tóquio, estão lá, arigato, saquê, vamos pôr o saquezinho, quem já tomou com a saquê? O que vai acontecer com a Coca? Você vai tomar Coca em cada canto do mundo e vai ser completamente diferente, ou não? Ou pelo menos muito diferente. É preciso que tenha o presidente mundial da Coca para dizer: opa, isso aqui vai descaracterizar. Até em alguns aspectos eles toleram. A Fanta no Brasil, ela é amarelinha, porque o povo aqui liga com a laranja. A Fanta na Europa, ela é meio esverdeada. Quem já viu a Fanta? Não tem aquela cor amarelinha. O corante que é importante para a América Latina. Na Europa nem tanto. É um verde água diferente, né? Então algumas coisas modificam. Mas tem um cara ali de referência para dizer até onde eu posso ir. Da mesma forma, a doutrina da igreja. Quem já foi em missa fora do Brasil, levanta a mão. Vocês viram que era missa? Era difícil de ver que era missa? Tu habites en Belgique? Na Bélgica é diferente? Não, a missa? Não, a missa é a mesma. Só que em francês. Se for no Japão, você não vai entender bolhufas de japonês. Mas você vai saber a hora de levantar, a hora de sentar, o Pai Nosso. E na hora que o padre está... Por quê? Existe uma homogeneidade, né?
Existe alguém que se chama Papa, que é referência. Sem isso, se perde completamente o fio da meada. Aliás, até com isso é complicado, né? A missa. O missal romano tem as rubricas. O que são rubricas? O que eu devo fazer como padre? Lá não fala assim, Senhor Padre Pablo, faça o que quiser. Não. Lá diz, levante as mãos. Abaixe as mãos. Fique em pé. Né? Inclina. Está escrito lá. Ou seja, isso já vem para o mundo inteiro. Claro que tem os ritos orientais, que tem seus ritos. Mas já é previsto também. Mesmo assim, tem gente que bagunça a missa. Nem precisa ir muito longe. Ou não? Faz da missa uma bagunça. Um caos. Que você chega no lugar, você não sabe o que é aquilo. Se é festa, se é missas, o que é. Imagina se não tivesse uma referência. Doutrinalmente, a Igreja Católica te dá o catecismo, os documentos da igreja. Se eu falar algo errado, vocês podem imediatamente checar se eu estou correto ou não. Podem ou não? Pode. O que aconteceu é que muitos, na América Latina principalmente, padres e bispos, esconderam o catecismo do povo. Chegando aqui, a grande maioria não tinha, nem sabia o que é catecismo. Olha que absurdo. Por quê? Porque o catecismo é poder. Quando eu dou o catecismo para Ingrid, eu estou dizendo, nem lembro, acho que é 900 e tantas páginas, eu tenho que seguir a risca, Ingrid. E agora? Ai de mim se desviar e não bater, né? Que de vez em quando tem uns que falam, não existe purgatório. Você vai lá no catecismo, está lá as várias páginas do purgatório. Você vai acreditar no padre ou no catecismo? Não existe inferno. Né? Pode usar contraceptivo. Tem até lugar que tem curso de noivo que tem contraceptivo. Ensina contraceptivo na igreja. Olha para você ver. Está lá o quê? O único método é o método natural, porque não fere aquilo que eu falei, que é a imagem e semelhança com o Criador. Imagina se não tivesse uma referência. Depois que separou, no século XVI, com o protestantismo, de 1517 para cá, são hoje mais de 40 mil denominações. 40 mil, muito mais hoje, porque era 40 mil há uns anos atrás. Por quê? Porque agora, se eu não dou certo com fulano, ciclano, eu monto a igreja para mim. Eu tenho um amigo muito próximo, inclusive a gente é sócio. O pai dele fundou a igreja. Eu falo, Lucas, mas seu pai ressuscitou, morreu e ressuscitou mesmo? Não, vamos mudar de assunto. Porque fundou a igreja, para mim tem que morrer e ressuscitar, né? Ou como, quem assistiu aquela live com o ex-pastor? Vocês viram que, inclusive uma coisa que eu aprendi, que os presbiterianos batizam crianças. Lembra de falar? Eu não sabia. E ele estava discutindo com outro pastor da Batista, que é contra o batismo de crianças. Na discussão que eu perguntei como é que ele se converteu. Na discussão entre os dois, o pastor, como é que é o nome dele mesmo? Esqueci. Da live, disse para o outro, não, mas os primeiros padres da igreja batizavam crianças, e mostrou os documentos dos primeiros séculos. Aí o pastor da Batista disse assim, meu irmão, se você segue o que os primeiros padres faziam, então você vai ter que acreditar em santos, na Eucaristia, em Maria. E ele ficou azul. Afastou um pouco, estudou os padres da igreja,
e acabou se tornando católico. Graças a essa referência de unidade, né? São vários os aspectos que mostram que Pedro e Paulo são colunas da igreja. Vários. Na história, a supremacia de Roma. Na formação de quinta-feira, nós estamos falando sobre isso. Quinta passada foi sobre se Jesus fundou a igreja. Porque uma das coisas que a gente ouve dos nossos irmãos protestantes também é o que é? Jesus não fundou a igreja nenhuma. Ele não criou placas, não é isso? Claro que fundou. O que está escrito aqui? Tu és Pedro e sobre ti edifico a minha igreja. Claro que hoje a gente sabe que igreja é algo, existe a igreja visível e a igreja invisível, que é o corpo de Cristo. Então, um protestante não quer dizer que ele não participa da igreja de Cristo. Ele não participa plenamente, porque ele não tem os sacramentos, não tem a Eucaristia. Se você ler João capítulo 6, lá fala, isto é o meu corpo, não fala que representa o meu corpo, né? Mas ele pode participar de uma forma ou outra da igreja. Até porque seria injusto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, que é muito raro, ao contrário do que a mídia fala, né? É muito raro. Mas suponhamos um padre que aliciou uma criança de alguém que vai à igreja. Essa família vai continuar na igreja? Não. Provavelmente vai sair, ou às vezes mudar de igreja. Ou seja, aí ela muda de igreja, ela que é culpada? Não. Então, tem muitas coisas que faz com que as pessoas saiam da igreja, que a culpa é nossa. Desde o padre, o bispo, os leigos que dão mau testemunho, que tem inveja na igreja, ciúme, né? Então as pessoas se decepcionam e acabam afastando e mudando de igreja. Ora, é claro que Deus não vai mandar esse povo para o inferno. Vai tentar, de alguma forma, mesmo que imperfeita, salvar esse povo. Claro. Porque a culpa também é nossa. Que não formamos direito, que não damos bons testemunhos. A gente tem culpa no cartório. Ou não? Claro que temos. Então, hoje, a igreja vê igreja invisível, o corpo de Cristo, que todo batizado participa. O que participa melhor é o católico em estado de graça. Ou seja, que não está em pecado mortal. O segundo seria o protestante, que participa melhor, é o protestante que segue a vida reta. Tem, né? Tem muitos que são retos, que estão ali convictos e buscam ser caridosos, Nós temos vários pastores protestantes na África que morreram assassinados, mártires, né? Existem. Por último, o que participa pior é o católico em pecado mortal. Porque ele tem tudo para não ter pecado mortal e entra em pecado mortal. Ele poderia confessar e não confessa. Esse é o que vai ter o julgamento mais pesado. É o católico em pecado mortal, né? Mortal é matéria grave, plena consciência, pleno consentimento. Você sabe que aquilo é pecado e mesmo assim quer. Esse é o pecado mortal. Estão acompanhando? Deu nó essa questão de igreja? Não, né? Dá para entender que o protestantismo participa da igreja de Cristo? Sim. Participa. De uma forma imperfeita. Mas se ele segue a lei moral natural, e eu conheço alguns protestantes muito retos, que buscam a verdade. Por exemplo, nós temos um que é muito citado na igreja, chama C.S. Lewis. Ele era anglicano e não se converteu. Mas os escritos dele são maravilhosos, né? Tem o cardeal Newman, que era anglicano e se converteu à igreja católica. Esse acho que já é beato, se eu não me engano. Santo já. Cardeal Newman. Muito bem, igreja. E ele era anglicano. Mas a igreja anglicana, por exemplo, é outro exemplo. A igreja anglicana, quando separou, vocês sabem o que separou a igreja anglicana? Qual que é a igreja anglicana? Aquela bonitona, Westminster,
onde casou a Diana, onde foi o funeral dela, sabe? Passa na televisão, né? Por que separou a anglicana da igreja católica? Porque o rei Henrique VIII queria casar de novo, e o chanceler do rei, Thomas More, e o bispo, João Fisher, disseram, não. O senhor já foi casado na igreja. E adivinha para onde que os dois foram? Guilhotina. Os dois. E aí, o Henrique VIII tomou a igreja católica na Inglaterra, por isso aquelas igrejas belíssimas. A Catedral de Londres, católica, também chama Westminster. Mas é muito mais feinha do que a anglicana, né? Claro que eles ficaram com as mais belas, né? E de lá para cá, a igreja anglicana foi dividindo. Nos Estados Unidos, a anglicana chama Episcopal Church. Episcopal. Você vai lá. Um dia eu conversei com um padre da anglicana de Nova York. De Batina, tinha 8 filhos. Uma igreja que fica perto da World Trade Center. E ele estava contrariadíssimo. Porque o bispo tinha liberado mulher virar sacerdote, homossexualismo virar... Não que é contra a pessoa. Você já entende? Esse negócio essa discussão é estúpida, né? Que a igreja não tem nada a ver. Claro que a igreja é mãe e acolhe todo mundo. É que a homossexualidade é dizer que sexo é para prazer. Sexo é para prazer, simplesmente? Não. Sexo é para gerar vida, doação. Quem usa sexo só para prazer é escravo. E a igreja não quer ninguém escravo. Ela quer todo mundo livre para amar. Então não tem nada, essa conversinha estúpida, dá até canseira já. Mas esse padre estava muito insatisfeito. E aí eu perguntei para ele, a autoridade máxima é o bispo de Nova York? É. Eu perguntei, ele deve alguma satisfação para alguém? Não. Então, a anglicana tem lugar que aceita, tem lugar que não aceita, tem lugar... O que está acontecendo? Alguns padres sérios estão saindo da anglicana e vindo para a católica. Ok? Hoje eu estou dando não vou nem falar dos detalhes tanto, porque isso a gente fala sempre aqui, como é que tem que ser, que tem perseguição, né? Que eles foram perseguidos, Pedro e Paulo. Mas é importante vocês entenderem que a igreja não é diferente analogamente da sociedade. É claro que se você não tiver uma referência mundial, vira bagunça. Até tem bagunça. Quando eu cheguei aqui em Porá, eu parecia um marciano, não era? Hã? Você viu quem chegou aqui? O que ele fala? Você já conseguiu salões de beleza, então? Né? Eu ia fazer academia. Acho que não está aqui, ele veio mais cedo. Aí os meninos da academia falavam assim, estava ouvindo de você. O pessoal aqui falando na academia. Falar de você na... Todo mundo ficou assustado com as minhas falas. E as minhas falas não era coisa minha. É o que eu falo até hoje. Mas por que ninguém sabia? Por quê? Não falei nada demais. Se tiver alguma coisa que eu falei que for meu e não é da igreja, por favor, anula. Agora prova que não é da igreja. Prova para mim. Prova. Se você provar, eu digo que estou errado imediatamente. Agora, se não provar, caça a gente rezar o mais rápido possível, porque é nós que temos que adaptar a Deus, e não é Deus que se adapta a nós. Dói. Adaptar a Deus às vezes dói. Até hoje dói. Hoje acordei todo trevado, né? Carregar as cadeiras de 2 horas da manhã. Para ninguém me chamar de preguiçoso, esses jovens chamam de preguiçoso. Falei, vou lá provar que eu não sou preguiçoso. Acordei com sono, né? Mas é para Deus, entendeu? Quando é para Deus, parece que o trem é bom demais. Não tem nada que se compara, né? Dói, mas é bom. Dói, mas faz feliz. Dói, mas dá a vida eterna. Não deixem Deus de lado. Se adaptem
a verdade que a igreja nos dá, que é mãe, viu? Ela não é madrasta, ela não é preconceituosa, ela é mãe, que ama, põe no colo, mas corrige, como bom pai, boa mãe corrige. E eu quero ser corrigido até a morte. E se Deus quiser, por mais que doa, eu quero me adaptar, até o último instante, ao que a igreja me diz. Assim seja. Creio em Deus Pai,